Oi, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live direto ao ponto, aqui comigo e com convidados. São vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos, já salve, já aperte aqui nesse aviãozinho e encaminha essa live para alguém, para algum advogado que está precisando, não, decolar ainda nesse semestre, nesse segundo semestre de 2025. Hoje a live vai ser maravilhosa e vai ser oportunidade pura, aliás, como tem sido todas as lives da nossa série direto ao ponto comigo e com convidados maravilhosos. Então, antes da gente começar, se você tem algum advogado que atua ou não na saúde, que o escritório dele está meio parado, que não tem ali tanta demanda, manda um aviãozinho, chama a pessoa. Se tem um sócio que quer que entre no digital, veja as oportunidades de mercado, manda esse aviãozinho aqui para ele, que a gente já vai começar a falar sobre oportunidade. A live de hoje é uma live muito esperada, porque a gente vai falar sobre um tema que tende a explodir agora no segundo semestre de 2025. Explodir real, tá, gente? Eu já tô recebendo leads, eu já tô recebendo gente no meu escritório relatando que o plano de saúde subiu muito. E isso certamente vai ser uma queixa que vai ter aí no escritório de vocês também. Doutora, meu plano subiu, tá correto, não tá correto? O que que eu faço? O que que eu preciso saber para identificar se aquele valor que estão me cobrando tá certo, se aquele valor que estão me cobrando está errado? Então a gente vai falar sobre isso hoje. É uma das demandas mais crescentes no direito da saúde, em razão justamente das condutas desenfreadas e abusivas. Todo mundo aqui já sofreu, sofre ou vai sofrer com reajuste de plano de saúde, e essa dor não é só nossa, é também dos nossos clientes. Então, se você for analisar ali todos os professores, mentores de direito da saúde, todos eles vão dizer que reajuste é uma grande ação para o segundo semestre de 2025. Então você precisa dominar esse assunto ou conhecer alguém que domine para fazer parceria, usar isso como isca e rentabilizar dentro do seu escritório. Vocês vão ver que a ação de reajuste, além de extremamente rentável, ela funciona muito como uma boa isca para várias e várias outras ações, tá? A nossa convidada de hoje é uma expert em reajuste de plano de saúde. Eu já assisti muita aula de reajuste, gente, mas a aula dela é fantástica, é leve, é didática. Vamos ver se ela tá por aqui. Então, já encaminha ali aqui pra gente começar aqui a falar de reajustes. Deixa eu ver se ela tá. Ah, entrou! Olá, Cá, como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Não só pelo convite, agradeço a presença de todo mundo que tirou um tempinho aqui da hora do almoço para falar e escutar desse tema tão legal que eu gosto tanto de falar, que é reajuste de plano de saúde. Gente, para quem não conhece, Camila Rocha é uma das maiores autoridades desse país quando o assunto é reajuste. Ela é professora do ecossistema Saúde em Foco, né? Tanto professora das turmas regulares, como professora do MBA, como professora do Mastermind. Ela vem com um trabalho muito lindo ali de consultoria jurídica para escritórios que querem atuar nessa área e não sabe por onde começar, porque é uma área que assusta um pouco, é uma área que tem muito tabu em cima, né, de ser complicado, de ter cálculos, enfim, mas é uma área que a gente vai desmistificar para vocês, porque ela é mais fácil do que parece, né? Então, Cá, primeiro é uma honra ter você aqui mais uma vez, tá? Eu fico muito feliz, porque eu sei que essa ação é uma ação que vai estourar agora em 2025. E ela vai estourar para qualquer advogado, mas para aquele advogado que tem técnica e que tem estratégia, ainda muito mais. E eu queria muito, se possível, que você abrisse a sua caixinha ali para a gente falar um pouco sobre essa questão das estratégias, como que o advogado
ele deve fazer e pode fazer para traçar a melhor estratégia de judicialização dessas ações, tá? Então, primeira coisa que eu quero perguntar: por que que a ação de reajuste vai estourar agora no segundo semestre? Qual o fato que existe que vai impulsionar para que esses leads, esses clientes, cheguem ao escritório de quem está assistindo a nossa live? O reajuste normalmente é divulgado entre abril e junho. Esse ano nós estamos ainda aguardando a divulgação desses reajustes. A ANS regula, como nós temos os planos individuais. O som tá falhando, Cássia. Tem como falar pertinho do microfone? Eu coloquei até um aqui para ver se ajudava, mas vamos chegar mais perto aqui. Se tiver, Tá, melhorou. beleza. Melhorou. Quando você tá falando, tá fugindo um pouquinho, mas aí volta. Certo. Então, estamos na expectativa, nesse momento, da divulgação do reajuste que será praticado para os planos individuais e familiares. Em paralelo a isso, os planos coletivos, os coletivos por adesão, os empresariais, já estão divulgando o reajuste para ser aplicado durante o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026. Então, muita gente está recebendo agora as informações do reajuste ou até mesmo um boleto já reajustado. Eu tenho Tem notificação. certeza que todos os advogados que se posicionam no direito da saúde, que advogam no direito da saúde, já receberam pelo menos uma mensagem falando: doutor, doutora, o meu plano aumentou. E aí? São de um reajuste muito acima do que o INSS determina para os planos individuais. Cara, tenta não botar a mão no microfone, porque senão ele vai ficar falhando, tá? Tenta falar direto aqui. Senão, quando você gesticula, eu acho que tá falando. Então, gente, só para clarear um pouco o que a Camila falou, é o seguinte: existem, você como advogado, se você não atua na saúde, eu vou esmiuçar isso para ficar bem didático aqui. Plano de saúde não é igual, tá? Existem tipos diferentes de planos. Existe aquele plano individual ou familiar, e esse plano individual ou familiar, ele tem um reajuste controlado pela ANS. Existe o plano empresarial, que é aquele plano, por exemplo, que quem tem um MEI tem, que quem tem empresa tem. Existe um plano falso coletivo. O que é o plano falso coletivo? É aquele que o cliente tem uma MEI ali, tem uma empresa, bota o pai, a mãe, o filho, o irmão, e ele usa ali como se fosse um plano familiar. Tanto o plano familiar como esse plano falso coletivo, só para explicar bem, bem claramente, sem muito juridiquês, tanto esse plano familiar individual como esse plano falso coletivo, ou seja, daquela pessoa que tem uma empresa e bota os membros da família ali, eles têm uma proteção do Estado. Então, não pode subir o reajuste a qualquer preço. Esse reajuste é divulgado pela ANS. Geralmente ali em abril, ainda não saiu. Deve sair agora em junho ou julho. E por isso a gente vai ter ali uma demanda de procura de clientes dizendo que o plano subiu. Então, essa demanda de procura dizendo que o plano subiu, ele pode ser utilizado como isca, tanto para ter pessoas com plano de saúde na sua base de clientes, você possa vender ali, trabalhar esse cliente para vender 2, 3 vezes mais outras coisas, como também para vender a própria ação de reajuste. Isso é uma questão, né, Cá? Concorda? Segunda questão: existem os planos coletivos, empresariais, como eu estava falando, que já começou a ter aumento de plano de saúde. Algumas pessoas foram informadas desses aumentos e outras pessoas simplesmente, desculpas, surpreendidas com o boleto já aumentando. E muito provavelmente aumento de 30, 40, 60, 70% eu já vi por aqui. Isso vai pipocar agora, junho e julho. Pipocar. Então é isso que a Camila está falando sobre a oportunidade. Quanto mais aumento tiver, mais clientes chegam, mais você pode vender reajuste, mais você pode vender outras ações, que é para mim aí o pulo do gato, né? É isso mesmo, cara. Nós temos aqui dois grandes momentos que acontecem no intervalo de mais ou menos um mês. Quando o beneficiário recebe o boleto do plano de saúde reajustado, antes do aumento divulgado pela INS, ele toma aquele choque.
Poxa, meu plano aumentou muito. E logo depois vinha a divulgação do percentual de reajuste, como Flavinha explicou, para os planos individuais e familiares, num percentual muito menor. Então veio o segundo choque. Poxa, por que o meu plano passou por um aumento tão superior? Por que esse índice não está sendo aplicado ao meu plano? Então, nós, enquanto advogados, temos que estar muito atentos a essas oportunidades. E é agora. Os planos coletivos por adesão, alguns deles já divulgaram o reajuste para ser praticado. Tá? Eu tenho aqui uma relação até que eu fiz para vocês para trazer alguns comparativos e exatamente deixar claro de como isso pode atrair outras oportunidades, outras ações, ou até mesmo clientes de outras ações que vocês têm que identificar uma ação de reajuste, um cliente de reajuste. Exato. E olha só, gente. Se você não trabalha com direito da saúde, já quero que você passe isso para a gente, tá, Cássio, se você puder. Mas um cliente, por exemplo, um escritório que, por exemplo, não atua com saúde, ele deve entrar em contato com a sua base de clientes e perguntar, olha, teu plano de saúde aumentou? Então, se você tem um escritório de família, se você tem um escritório administrativo, se você tem um escritório previdenciário, se você tem um escritório trabalhista, é hora de você vender 2, 3 vezes para a mesma base. Por quê? Porque esse cliente já te conhece, gente. É muito mais fácil você vender para esse cliente quando ele está sentado, você vai lá e vende a sobremesa, do que esse cliente parar numa cafeteria para tomar um café e comprar uma sobremesa sem estar lá dentro. Então, o cliente já está na tua base, ele não tem custo de aquisição do cliente. Portanto, venda, venda, venda e venda. Agora, além da procura ser grande, você também precisa ter uma prospecção ativa. E muitas vezes um áudio, uma mensagem de texto disparada para a tua base faz, olha, preste atenção que agora o seu plano de saúde vai aumentar ou já deve ter aumentado. Se isso acontecer, fala aqui comigo que eu posso te ajudar. É simples. Prospectar cliente na advocacia é muito mais simples do que você imagina. Agora você precisa ter atitude e fazer o que precisa ser feito. Cá, me fala aí o que é que você mapeou para trazer para o pessoal aqui da live hoje. Então, nós temos reajustes já divulgados pela Amil, Bradesco, Sul América, Unimedes, em geral, e Notre Dame Intermédica. A Amil, um reajuste de 30,47. Tá? Ó, o áudio, tira a mão, olha o áudio, tira a mão. O reajuste disparado, é o mais alto já divulgado para este ano, é o da Amil. E isso, gente, coincide com o quê? O que é que a gente sabe da Amil? Quais são os nossos clientes de base que são beneficiários da Amil? A Notre Dame Intermédica, muito conhecida por descumprir decisões, é Judiciais. 15,2%. Bradesco, 15,11%. Sul América, a depender do ano, 15,2% a 19,67%. E a Unimed, de 11,5% a 19,5%. Rapaz, 33% da AMI, 30% aí da AMIL foi um aumento grande. Olha só, gente, chegou para mim ontem um advogado da CAESP, São Paulo. Fez o plano através da CAESP. Plano de saúde individual. Gente, eu tô falando de uma vida. Quer dizer, plano de saúde individual não. Plano de saúde, ele é coletivo. Mas, o contrato dele só tem ele. Não tem dependente. Já ia falar besteira aqui. Só tem ele. 12 mil reais. Ele não tem dependente, ele não tem esposa, ele não tem um filho. Só ele. Pela KS, plano coletivo. 12 mil reais a mensalidade do plano. E já já ele vai estar ali numa situação que vai ter um outro aumento. Então, assim, preste atenção no que isso pode acontecer. A gente já falou sobre os tipos de planos, a gente vai falar agora sobre os tipos de reajuste. Qual que é esse reajuste que está tendo agora? Cá, explica pra gente, por favor, quais são os tipos de reajuste no plano de saúde para o advogado que está ali do outro lado poder identificar. Como é que identifica? Qual é o reajuste e o percentual? Pronto, vamos lá. Bom, o reajuste anual, né, todo contrato é reajustado anualmente no aniversário do plano, salvo para alguns contratos coletivos por adesão, que são reajustados na data de contratação do grupo. Lembrando que isso tem que estar
muito claro no contrato e fiquem muito atentos a isso, porque diversas operadoras não colocam isso no contrato e acabam reajustando o plano do beneficiário com 3, 5 meses de contratação. Se isso não estiver muito claro no contrato, a gente também deve questionar isso na ajuste, porque o reajuste foi praticado antes do devido. Então, que a gente tem que estar muito atento na hora de analisar o contrato para fazer a análise de viabilidade, enfim, da ação de reajuste. Fora isso, existe também o reajuste por faixa etária, que é realizado em beneficiário Tá, eu vou pedir, desculpa ser chata, mas vou pedir de novo para você não passar a mão, porque quando você passa a mão, corta o seu áudio, ele fica picado. para o micro. Pronto, vê aí, vê se fica melhor você segurar. Vai lá. Um minuto. Desculpa, gente. Então, o reajuste por faixa etária acontece quando o beneficiário atinge determinadas idades. 45, 49 anos, 59 anos. Esse não é o reajuste que está acontecendo. Pode até estar, mas neste momento que a mídia está trazendo, a coletividade, os beneficiários em geral vão falar, é do reajuste anual, certo? Esse percentual que está sendo divulgado agora, por a grande maioria dos planos de saúde, deve ser aplicado sim no aniversário do plano. Não porque o reajuste está sendo divulgado agora, no junho, como eu falei, de todos esses planos, que esse reajuste deve ser aplicado agora. Não, mas esse deve ser aplicado. Cá, deixa eu fazer um pedido. Desconecta esse microfone e vê se não rola, porque tá ruim o áudio, não tá dando para entender. O pessoal tá falando aqui. Peraí, Fica com o microfone direto no celular, que eu acho que é melhor. tá, vou segurar aqui então. O Thiago tá dando até uma dica aqui. Fica com o celular, que é melhor. Pronto, desconectei. Melhorou? Super, vambora. Então, gente, esse reajuste que está sendo, esse percentual de reajuste que está sendo divulgado nesse momento é para ser aplicado quando do reajuste anual dos planos, no aniversário da contratação. Então, eu contratei meu plano em outubro. Quando é que esse percentual vai ser aplicado? Em outubro. Não agora, no mês de junho, no mês de julho. Não porque ele está sendo divulgado nesse momento. É bom Exato. ficar atento a isso. Pode acontecer mais de um reajuste no ano? Pode. Pode. Esse ano, quem completar 39 anos vai ter um reajuste de faixa etária e o reajuste anual. Atentos às datas. O reajuste anual na data de aniversário do contrato, o reajuste de faixa etária é quando o beneficiário completa 39 anos, no exemplo que eu dei. Exato. Então, preste atenção que nem todo reajuste ele pode ser tratado da mesma forma. E isso é uma grande objeção dos advogados em trabalhar com reajuste, porque precisa de uma análise. A gente já vai passar para vocês aqui um fluxo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é da oportunidade. Vai chegar cliente falando que o plano foi reajustado. Ponto. Isso é um fato. Não há argumento. Tá? É um fato. Não há argumento contrário. O que é que você faz enquanto advogado quando esse cliente chega? Atende a demanda de reajuste, identifica qual o tipo do plano, qual o tipo do reajuste e propõe ali uma solução jurídica para esse reajuste, que a gente já vai falar sobre isso, fique tranquilo. 2, mapeia ali nas perguntas iniciais se esse cliente tem alguma patologia de base, se esse cliente faz algum tratamento contínuo, ele ou alguma pessoa da família dele, se esse cliente, por exemplo, já teve algum exame negado, alguma cirurgia negada, porque isso vai ser objeto de uma segunda e às vezes até de uma terceira venda. E isso com um simples questionário na hora do atendimento, você mapeia ali para vender depois. Aí depois vamos tratar do reajuste, beleza. Você vai identificar qual é o tipo de plano e qual reajuste foi aplicado. Como é que você sabe disso? Você vai ver a notificação, que muitas vezes ele recebe, outras não, mas muitas vezes recebe, e você vai ver o contrato. Não existe qualquer solução jurídica em reajuste sem um contrato, sem análise desse contrato, justamente por essas nuances que a Camila está falando, tá? Camila, o advogado que nunca atuou, eu quero que você fale para o leigo, um advogado que nunca atuou em reajuste, qual o primeiro ponto que ele tem que fazer para analisar um contrato?
Chegando um lead de reajuste no seu escritório, primeira coisa, presta atenção nos documentos que serão solicitados. O contrato é fundamental. No contrato, nós vamos identificar qual tipo de plano, se é individual, se é familiar, se é um coletivo por adesão, se é um coletivo por empresarial. A data da assinatura do contrato vai determinar quando os reajustes devem ser praticados. A previsão de reajuste por faixa etária deve estar especificada no contrato, com cada um dos percentuais que vai ser aplicado em cada uma das faixas etárias. Analisou o contrato, vamos solicitar agora os comprovantes de pagamento, o extrato de pagamento. Cada plano denomina de uma forma, não é? O extrato financeiro. Então, vamos solicitar esse documento, esses extratos, que lá nós teremos o valor pago mês a mês pelo beneficiário. É importante chamar a atenção que quando o contrato tem mais de uma vida, ou seja, o titular e os dependentes, a gente precisa saber qual o valor cada um deles pagou. E Eu por acho que quê? Camila já disse isso 500 milhões de vezes, assim. Até eu fico agoniada quando eu escuto Camila falando isso. É uma frase que precisa ser repetida. Eu vou dizer, meu amigo, é individual, já foi dito, vai lá, né? E por que, gente, essa exigência? É, aquele extrato do imposto de renda, muitos clientes chegam, aqui tem quanto eu paguei por plano, mês a mês. Porque os planos mandam isso, né? E tem lá, quanto pagou em abril, maio, junho, julho. Mas ali vai ter quanto pagou para o plano. E não cada uma das vidas. Se é um plano com uma vida só, ótimo. Tá Tá tranquilo. resolvido. Mas quando o plano tem mais de uma vida, a gente precisa que esses valores sejam individualizados. E por que isso? A data de nascimento não é a mesma, os valores pagos não é o mesmo. Então, não é simplesmente dividir por 12 e vai achar o valor que cada um dos beneficiários paga. Então, isso é extremamente importante. Tendo essa documentação, vamos para o cálculo. E aí o advogado enlouquece. Meu Deus do céu, e o cálculo, e o desespero, e não sei o quê. Gente, existem várias soluções para isso. Você pode contratar um contador de sua confiança Você para pode fazer ter o cálculo. planilha, você pode Você pode desenvolver software. planilhar os valores, sem juros, sem atualização, mas uma planilha simples do Excel. Você consegue observar o mês que está acontecendo o reajuste, o percentual que está sendo aplicado. Não é difícil. A gente tem que parar de ter medo do cálculo e pensar que isso, de fato, é uma ferramenta que vai ajudar em muito o nosso trabalho. Por quê? Gente, a gente tem inteligência, desculpa, a Camila tem respondido. A gente tem inteligência artificial, a gente tem GPT, a gente tem software de análise de documentos, a gente tem tabelinha, tem diversos sistemas. Isso a gente pode, inclusive você pode desenvolver o sistema do seu escritório, né? O Rivalino na Bahia, que trabalha com isso, desenvolveu inclusive o dele, que já trabalha com essas petições em massa ali. Então, tem várias possibilidades de fazer os cálculos, tá? Vai lá, cara, desculpa ter te interrompido, que já era pergunta, já era a galera perguntando aqui. A gente tem que parar de ter receio do cálculo e entender que com o cálculo, eu vou mudar esse nome, não vou chamar de cálculo, não, para começar quebrando as objeções de vocês. Com essa planilha, a gente consegue enxergar ali quando é que os reajustes estão acontecendo e aí verificar, tá conforme o contrato? Tá no mês do contrato? A gente consegue identificar e comparar se o percentual aplicado está muito acima do percentual que a ANS determina. Ah, Camila, mas são tipos de planos diferentes. Sim, mas é o parâmetro que nós temos para apontar ao juízo a ilegalidade do reajuste que está sendo praticado. A Ó, a jurisprudência. Fabiane perguntou aqui, cá, os extratos de pagamentos, né, que a gente deve juntar no processo, devem ser pedidos de que período? Olha, o STJ, a jurisprudência fala dos últimos 10 anos. A gente pode solicitar. Então, os clientes já chegam assim, ah, são dos últimos 5, né? Não, dos últimos 10 anos. A gente faz a revisão desses últimos 10 anos e o retroativo que a gente vai requerer dos últimos 3 anos. Tá?
Inclusive, gente, há divergência de teses ali no STJ. O que a gente está falando é a tese majoritária, tá? É, e aí, tem outra pergunta aqui, do Nando. E quando o plano não enviar esse extrato, como é que faz o cálculo? A gente precisa saber quanto é que o beneficiário está pagando para fazer o cálculo. Se o cliente solicitou e o plano não enviou, o primeiro passo é notificação extrajudicial. Quando chega a notificação assinada, com timbrado de advogado, assinada por um advogado, a postura do plano começa a mudar. Não respondeu a notificação extrajudicial, a gente entra com a PAP, a produção antecipada de provas, para que eles entreguem judicialmente todos os documentos que estão sendo solicitados. Mas, gente, o que eu venho observando? A gente tem que saber instruir o nosso cliente de onde solicitar, em qual canal solicitar os documentos. É muito Porque eu importante. Isso é um percebo, diferencial que você faz, né, cara? É até bom você falar isso. Como é que estrutura o processo interno? Fala aí sobre isso que é importante. o que eu percebo é que o cliente muitas vezes não sabe através de como provocar o plano para entregar essa documentação. E aí a gente tem que ensinar o caminho das pedras ao cliente. Primeira coisa, o cliente chegou, você vai explicar para ele: ah, não sei. Por isso que é importante a gente estar conectados em ecossistemas que permitam a gente acesso a esse tipo de informação. Eu, quando Sim. comecei a advogar em reajuste, eu não conhecia todos os planos, nem as solicitações administrativas, como é que fazia. Era mais os planos da minha região. E hoje eu não vou falar que conheço todos, Mas quase todos mas ali. quase todos a gente tem um banco de dados. Começa assim, né, naquela lista de e-mails que você que ainda não faz parte do Mastermind Saúde em Foco, quando vier a fazer, vai ter acesso. A gente É. consegue esse tipo de informação. E daí nós vamos descobrindo como é que os clientes vão conseguir essa documentação para que a gente possa ajudá-los. E cada plano faz de uma forma. O Bradesco a gente Sim. consegue no portal. A Unimed a gente consegue via WhatsApp. Então, é importante informar o cliente como fazer isso, como ter acesso a essa documentação. Então, gente, vai lá, cara, desculpa. Solicitando essa informação para a estruturação do escritório de vocês, é bom que tenha alguém que vai receber essa documentação e que vai fazer a análise para preparar ela para o cálculo. Se você faz o cálculo, ótimo, essa pessoa também deve estar instruída de como, quais são, o que é que tem que ser observado no documento que foi enviado, o que é que tem que ser observado no contrato para realizar o cálculo. Se o seu escritório ainda não faz o cálculo, a documentação também tem que estar organizada para enviar para o contador, o perito, o parceiro do escritório de sua confiança, obviamente, que vai realizar esse cálculo. O Nando está aqui Então, perguntando: é cálculo atuarial? Não, esse cálculo não é atuarial. Esse cálculo é comparativo. Por isso que eu estou falando aqui que é uma planilha, gente. E por que não é um cálculo atuarial? O cálculo. ainda que você faça pelo sistema, deriva na planilha, né? Então, o resultado final é uma planilha. Exatamente. A gente tem, assim, planilhas mais, vou falar, menos complexas, mais complexas. Mas eu, quando comecei, era planilhando três, quatro colunas no Excel, quanto pagou, qual foi o reajuste, qual foi o reajuste do INSS, quanto deveria pagar. Isso vai criando caldo, né, Camila? Porque aí você sabe Exato. enfrentar qualquer desafio. Então, gente, só para resumir aqui, para ficar bem simples, a jornada do cliente. Você vai receber o cliente, você vai apresentar, você vai receber o cliente, passo um, você vai apresentar um questionáriozinho na entrevista, na conversa, não precisa ser formal de preencher, mas você vai extrair ali dele várias informações, inclusive se tem patologia de base, se não tem, quantas vidas são, como é que funciona, você vai identificar qual é o tipo de plano. Muitas vezes pedindo um contrato, pedindo a carteirinha, você já consegue identificar ali de cara. Depois você vai identificar qual foi o tipo de reajuste aplicado. Você vai entender aquela historinha que o cliente vai contar, que o líder está contando, ele ainda não virou seu cliente, e você vai ali entender qual foi o tipo de reajuste aplicado. É importante que você olhe a data da assinatura do contrato, né? Você olhe a idade do titular e dos dependentes, separe isso, deixe isso separado,
quanto que aumentou do titular, quanto que aumentou do dependente, e aí você vai estruturando isso. Passado esse ponto, o que a Camila está dizendo aqui é o seguinte, que a ação de reajuste é boa, que a técnica é importante, mas que a estruturação do teu negócio, a estruturação do teu escritório pode facilitar o fechamento do teu contrato, inclusive quebrar as objeções do seu futuro cliente. Veja, eu sou uma defensora incansável de ter o nosso escritório como negócio, de trazer noções empresariais para dentro do escritório. E quando a gente fala disso, principalmente em ação de reajuste, a gente fala de fluxo interno bem estruturado. E a Camila é a única pessoa que eu vejo quando fala de reajuste. Existem ótimos players que falam de reajuste, ótimos advogados que falam, mas a Camila é a única que traz 3 coisas que eu curto bastante. Uma, facilitação para o cliente. Então, a Camila, por exemplo, quando ela atende o cliente, isso eu falo que eu já vi, ela fala, olha, qual cliente é esse aqui? Sim. Fala para o cliente solicitar nesse link. E ela já vem com o link. O que é isso, gente? É estruturação interna de escritório, é procedimento operacional padrão, é rotina interna, é conhecer o produto. Então, se dediquem a fazer isso. Você que está começando agora, comece estruturando o seu banco de dados. Vamos supor que você está começando, você não está dentro do ecossistema que você pode recorrer a alguém para ter esses dados. Comece estruturando o seu, comece de forma organizada. E se você está em algum ecossistema, seja o meu, seja outros ecossistemas, perguntem, professor, professora, você tem isso aqui? Você tem esse dado aqui estruturado? Algum colega do grupo tem? Porque isso vai facilitar muito a sua vida enquanto estruturação de negócio, inclusive quando um colaborador for demitido ou quando você precisar expandir para contratar outro. Então, ter essa estruturação interna é essencial. Então, beleza, Camila. Eu já identifiquei que meu cliente tem outras dores, eu vou vender no momento posterior. Eu já identifiquei que o plano dele, por exemplo, é um falso coletivo. Eu já identifiquei que foi um reajuste anual na data de assinatura ali do contrato de 40%. Já identifiquei, já fiz os cálculos, seja por planilha, por sistema, por contador, seja pelo que for, e já identifiquei que a ação dele é viável. O que é que você faz no seu escritório quando você identifica internamente que é viável? Como é que você estrutura isso para passar para o cliente? Eu apresento ao cliente uma análise de viabilidade. Eu entrego um parecer para ele, falando que a ação dele é viável, que o plano dele está custando 5x e pode vir a custar X, e que ele tem ainda a possibilidade de um retroativo, e coloco o valor do retroativo. Quando o cliente recebe aquele parecer, que ele visualiza essas possibilidades que a mensalidade dele vai reduzir, que ele tem um retroativo para receber, fechar o contrato fica muito mais fácil. E aí vocês podem questionar, poxa, mas e essa prévia, esse trabalho prévio, você cobra? Não, eu não cobro para fazer análise de viabilidade. Mesmo já sabendo, poucas são as situações que eu sei que não é viável o reajuste, mas a minha precificação varia com esta análise. Qual vai ser o valor que ele tem a receber de retroativo, quando é que a gente consegue reduzir a mensalidade, obviamente aliado à capacidade econômica do cliente. Então, Sim. eu não cobro, mas o fechamento, depois que a gente apresenta esse parecer com todas essas informações, é muito mais fácil. Primeiro que o cliente já vem com a dor. Nossa, eu estou pagando muito, eu preciso diminuir esse valor, eu não vou conseguir continuar pagando o plano se for desse jeito. E ninguém quer deixar de ter plano de saúde, gente. Verdade. E essa é uma das maiores, né, Camila, objeções para fechamento de contrato. Como você precisa ter um fluxo interno estruturado, gente, preste atenção, isso aqui pode ser ouro para vocês. Como você precisa ter um fluxo interno muito bem estruturado, a grande maioria das pessoas não conseguem entregar isso de forma rápida e prática, e aí cobra. Não estou dizendo que você não deve cobrar. Eu não estou dizendo que você não deve cobrar. Aconteceu um cliente, inclusive é parceria minha e de Camila, essa semana, que eu cobrei 2 salários mínimos para fazer o cálculo. Só que, via de regra, não deve ser o padrão. E por quê? Porque muitas vezes 200, 300 reais que você cobraria para fazer um cálculo acaba inviabilizando um contrato que você pode ter 60, 70, 80 mil reais
para receber. Então, gente, vocês precisam tratar o escritório de vocês como um negócio e saber qual é o momento de investir para trazer o cliente e não cobrar alguma coisa. Seria o momento para investir e trazer o cliente e qual o momento ali que você precisa realmente dar uma facada no cliente, entendeu? Uma facada no bom sentido, tá, gente? Por isso que eu falei que aqui dois critérios, né, da redução da mensalidade e valor do retroativo estão alinhados com a possibilidade financeira do cliente. Isso é o que vai ditar as regras do nosso fechamento, né, gente? Sem Exatamente. levar E quando Camila fez essa alteração, né, aumentou muito o fluxo de mais. fechamento. Muita gente deixava de fechar porque perguntava, poxa, eu não sei nem se vai mesmo reduzir, eu não sei nem se eu tenho direito à redução, como é que vai fechar? E se a gente chega e simplesmente fala, não, você tem direito à redução, esse reajuste aqui é abusivo, mas em que parâmetro? Quando, sem apresentar informações ao cliente, às vezes isso é insuficiente para o cliente sentir seguro e contratar. Às vezes, para ele é muito mais fácil falar, eu vou mudar de plano. E hoje é E outra aí coisa. ele entra num ciclo, né? Porque já É, já ele muda de plano, já já aumenta, já já ele muda de plano, já já aumenta, ele entra num ciclo. Então, gente, estrutura. Eu sei que tem a objeção, eu vou trabalhar e não vou ganhar. Cara, às vezes você está ganhando 2, 3, 4, 5 vezes mais só porque você montou um fluxo interno que flui e que você consegue fazer essa análise de viabilidade sem cobrar. Mas, claro, se o cliente, por exemplo, ele tem ali um poder aquisitivo grande, tem uma urgência grande, nada óbvio que você cobre e, claro, preste serviço para esse cliente, né? Cobre o preço justo, obviamente, ali, tá? Então, gente, é muito importante e o que vai fazer você ter uma fluidez maior e uma possibilidade maior desse fechamento é colocar a estruturação interna e ter um POP, um fluxo interno padrão. E aí a Dani perguntou, então você faz a planilha antes de saber se o cliente vai fechar? Sim, para dar condição de viabilidade para ele fechar, né, Camila? isso, exatamente. Quando é um cliente, Dani, tipo, tem 15 anos de plano, se você apresenta, eu sempre falo que os valores serão confirmados após o cálculo, tá? Eu não, eu entrego a ele essa planilha, essas informações, mas falo que os valores serão confirmados com o cálculo. Cá, importante, deixa eu só ficar, desculpa. Ela não entrega a planilha ao cliente, ela Não, entrega o estudo de viabilidade, é diferente. é bem diferente. É bem diferente. Se vem assim um cliente com 15 anos de contrato, se você conseguir analisar ali os 4 últimos anos, você já consegue passar para ele informações. A depender da sua prática, você consegue enxergar se foi um reajuste de faixa etária e aí calcular aquele reajuste específico para passar essa informação. Quando é um contrato curto, eu já faço todo o cálculo e apresento. Mas a análise de viabilidade é um parecer Exatamente. e não um cálculo. Para quem não consegue identificar, a análise de viabilidade é um documento em uma folha, 3 parágrafos. Analisei a situação X, Y, Z e vejo que há viabilidade nessa ação, com possibilidade de redução da parcela de tanto para tanto e uma possibilidade de retroativo de tanto para tanto a ser confirmada ali na instrução, E ao longo do processo, no protocolo, na instrução e por aí vai. Ponto. Você não vai entregar a planilha, pelo amor de Deus, não vai entregar banana macaco. Então, assim, você não vai entregar o ouro, você vai simplesmente dizer que aquela demanda é viável para que o cliente enxergue elementos para você fechar o contrato. Vamos traduzir isso aqui, Camila, em uma outra situação para ficar mais fácil para o advogado que está ali do outro lado. Quando você vai projetar a sua casa, o arquiteto, ele não te entrega o projeto antes de contratar. Mas, muitas vezes, ele apresenta ali aquele desenhozinho 3D para você visualizar como fica, contrata e aí segue. É mais ou menos isso, tá? aí, Então, é dar o gostinho para o cliente e é fazer com que ele também, gente, saiba aonde ele está pisando. Quando você vai contratar que você vai construir uma casa do zero, você tem um memorial descritivo do imóvel para saber qual é o material que vai ser utilizado na sua casa. Trazendo isso para o direito, o estudo de viabilidade dá essa sensação do cliente ver, não, beleza, aqui eu vou ter um benefício X, Y, Z, então vale a pena investir
A, B, C e D. Não é isso, cara? Isso, exatamente. A gente Tá? mostra que ele tem direito, a gente mostra a possibilidade de redução, retroativo, fala que aqueles valores serão confirmados após o análise pericial. Mas o cliente enxergando, gente, tem na confirmação, poxa, eu tenho plano há 10 anos. 3 desses reajustes aqui foram abusivos e já podem ser revisados. Se eu fechar aqui, a gente pode rever todos os reajustes. É uma outra possibilidade. Vocês podem fazer dessa forma também. Dani colocou aqui, face dos últimos 3 anos. Ótimo! Porque você já vai conseguir apresentar ao cliente essa possibilidade que ele tem de É isso. redução e de retroativo. Camila, e financeiro? Como que você cobra? Vamos para o ouro do negócio aqui. É, Financeiro. vamos lá. Eu estava conversando essa semana passada eu alterei algumas coisas na minha precificação. Em alguns lugares, em alguns estados. Por quê? Há 6 meses atrás, eu falava para todos os meus clientes que liminar em reajuste não era uma coisa simples, porque a justiça não entende isso como uma urgência, como as demais demandas que nós estamos acostumados a lidar no direito da saúde. Só que isso tem mudado em alguns estados. Alguns estados, a depender do reajuste também que é praticado das condições, estão deferindo liminares. Calma, que essa é o ouro da nossa live. Galera, vocês querem receber essa informação? Digita aqui ouro e preste atenção nisso aqui que a Camila vai falar. Isso aqui é diferencial para você ter um aumento de recorrência, um aumento de honorário, um aumento de margem, menos trabalho, gastar menos dinheiro com tráfego e perder dinheiro de forma errada. Então, se você quer receber essa informação, coloque ouro aqui embaixo, que eu vou fazer o suspenso, que essa é uma das informações mais importantes dessa live. Não o dinheiro, mas o ouro para se chegar no dinheiro. Então, vai É, lá, cara, o pessoal tá botando ali. então, o Rio de Janeiro é um estado que está assim fantástico para liminar. Fantástico. E São Paulo tem uma tendência, eu acho que isso tende a melhorar por conta dos percentuais que estão sendo praticados. É mais difícil um pouco, mas eu acho que essa pode vir a ser uma tendência. Então, o que é que a gente fez com isso? Os contratos que a gente analisa com percentual muito alto de reajuste, comparados com o da ANS, a gente cobra honorários de entrada para ajuizar a ação e, sendo deferida a liminar, a diferença do valor que ele paga para o valor que ele passará a pagar 3, 4 meses, a depender do valor, e mais 30% do retroativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês de retroativo. Um plano de saúde contratado em 2021, entramos com ação de reajuste em 2024, então ele tinha três anos de contrato, apenas 2 reajustes para ser analisados, né? O reajuste de 2022 e o reajuste de 2023. Ao longo da ação, mais um reajuste de 2024. Então, foram 3 reajustes ao total. O retroativo desse plano, eu fiz os cálculos dele anteontem, chegou a R$ 32.000. O retroativo, percebam, é um plano novo. Novo, novíssimo. 2 contratos, né? 2 reajustes a inicial e mais um reajuste no decorrer do contrato. Esse plano, a mensalidade foi reduzida de R$ 2.100 para R$ 1.450. 600 e pouco. Ó, gente, preste atenção. Olha o que a Camila tá falando. Reajuste, você pode cobrar. Não cobre no cálculo a princípio. Cobre em algumas situações, quando o cliente tem um grande potencial financeiro, como esse agora que a gente cobrou 2 salários para fazer um cálculo. Mas, via de regra, não cobre. Você vai perder 200, é igual a questão da consulta. Você vai perder ali 200, 300 reais, você pode cobrar uma grana. A gente já chegou a ganhar, lá no escritório, 80 mil em retroativo de reajuste. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em planos mais antigos, tá?
Então, você pode cobrar, aplicar ali o protocolo de múltiplos honorários, que é o que a gente explora dentro do nosso ecossistema Saúde em Foco, em todos os níveis, seja no curso de formação, seja no Mastermind, seja no faixa preta. Então, você pode cobrar na liminar, você pode cobrar no fechamento do contrato, você pode cobrar na liminar, você pode cobrar no êxito, vai ter ali uma sucumbência, né? Obviamente, e você vai cobrar ali no êxito, no retroativo. São pelo menos 4 formas de rentabilização de honorários em que você cobra ali em 3 e 1 é uma sucumbência que, a depender da sua ação, também pode ser valorizados. Mapeiem os planos antigos, tá? Os planos antigos ainda é o ouro do reajuste. Por quê? Porque na grande maioria das vezes você não tinha previsibilidade contratual ali de aumento em potencial. A Camila, através de uma discussão que a gente teve, está também desenvolvendo uma tese. Pode falar, cara? Pode sim. A gente até trocou ideia para startar a tese, ela começou a desenvolver e a gente está trocando uma ideia sobre a questão do aumento do plano de saúde para a pessoa idosa, uma vez que contraria ali o Estatuto do Idoso. Essa é uma tese nossa, mas que basicamente a Camila está levando à frente, em que eu não vejo ninguém falando e que eu, juridicamente, modéstia à parte, eu acho que tem muita viabilidade, sim. A gente está trazendo isso. Não é uma tese validada ainda, ela está em construção, é importante ainda, mas no meu pequeno conhecimento jurídico, eu acho que ela tem muita viabilidade. E quem for aluno, a gente vai apresentar essa tese para vocês em aula da Camila, para que ela possa apresentar, para que vocês possam também utilizar a gente construir jurisprudência. Mas, voltando, os planos antigos, eles têm ali um cálculo de reajuste específico, porque eles não... o reajuste ele é definido em contrato. E muitos planos simplesmente não têm determinados reajustes. Então, é o ouro, tá? Preste atenção. E o ouro que a gente vai tratar aqui, que foi o que Camila falou, e não deixou tão claro o raciocínio, a estratégia, eu vou falar aqui para vocês é o seguinte, gente, existem estados que você já entra ganhando de 2-0 no jogo. Às vezes até de 5-0, tá? Então, para que danado você vai jogar um tráfego, você vai investir em prospecção num estado que não tem uma jurisprudência boa para reajuste, um estado que às vezes requer perícia, que requer isso, que é aquilo, ou você vai jogar numa Bahia da vida, que você discute isso num juizado, você vai jogar no Rio de Janeiro, que as liminares são deferidas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, é difícil você ganhar uma liminar em primeiro grau, mas o segundo grau está começando a acordar para a vida. Então, da mesma forma que a Camila falou lá, olha, mapeia os canais para pedir contrato, para pedir extrato. Cara, mapeia os tribunais. A sua advocacia precisa ser uma advocacia empresarial no sentido de estratégia. Você precisa entrar para ganhar. Não faz sentido você judicializar num canto que você vai ter uma demora processual muito acentuada, uma demanda de recursos muito alta, que você vai acabar frustrando o cliente ali se a sua comunicação não for tão clara, quando você pode investir tempo, energia e dinheiro prospectando numa ação que ele já tem, num estado que já tem o caminho. E essa estratégia aclarada, inclusive com os pinozinhos, Camila, eu quero um mapa, tá? Inclusive com os pinozinhos, em quais são os estados que você deve investir pesado em judicialização, em estratégia, que você não vai perder grana, vai ser colocada, revelada no palco da imersão Saúde em Foco, na qual Camila é uma das, aqui em primeira mão para vocês, uma das nossas palestrantes confirmadas e não poderia ser diferente. Camila vai trazer todo o mapeamento dela estratégico da judicialização da saúde. O que você, advogado, onde você, advogado, vai gastar grana para trazer cliente, ter um curto processo, um processo menos demorado, com uma previsibilidade muito maior e com uma tendência de procedência muito maior. Essa estratégia vai ser esmiuçada no palco da Imersão Saúde e Foco, que vai acontecer no dia 29 e 30 de agosto, em São Paulo. Foca um pouquinho nisso, Cal, porque eu acho que isso é o grande ouro, assim, quando a gente traz uma intencionalidade, sabe? Quem ainda não garantiu o ingresso,
a mentora já fez a promessa e ela será cumprida em agosto. Ó, Gente, é exatamente essa questão de enxergar com olhos de empresário o nosso escritório, o nosso negócio e fazer esse mapeamento. Então, a gente ainda tem a questão do direito do consumidor. Então, a depender do lead que chega, a gente ainda consegue direcionar essas demandas para os estados em que são mais favoráveis. A gente pode fazer isso, deve fazer isso. E ter esse estudo, né, de onde estão surgindo, as liminares estão sendo definidas, onde o processo corre, onde é onde é que o que é mais favorável para a gente. ou a tese, né? Eu vou falar para vocês aqui, sim, é um spoiler, tá? Ó, Os ó. três, os três estados, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Os três estados para melhor judicialização e reajuste neste momento. Os três. Na imersão, eu Repete, vou por falar favor. cinco. Repete, por favor. São Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Na imersão, eu vou falar cinco. Rapaz, Pernambuco é um estado bom de judicializar, né? É, Porque ganha medicamento, até um pouco tempo atrás tinha um IAC ali da questão das terapias ABA. É bom de reajuste. As indenizações são boas. Eu ganhei agora 20 mil no de rituximab. Eu gosto do estado de Pernambuco, sabe? É bom para judicializar. Então, você que é de Pernambuco, que você quer rentabilizar, joga o processo lá, que todo o processo normalmente lá. dá bom. Cá, então a gente falou aqui sobre. A última coisa que eu quero falar aqui, ó, dá um alô aqui para Ellen Santos, que acabou de entrar na live, a minha maquiadora linda, maravilhosa e que me deixa ok para as minhas lives. Galera, vamos lá. A gente falou aqui de identificação de público, a gente falou de identificação de público, a gente falou de identificação de reajuste, a gente falou de identificação de tipo de plano de saúde, a gente falou também sobre a estratégia de como requerer, quais os canais, que isso faz diferença de estruturação, a gente falou de precificação. Só para deixar claro, precificação, sei que varia muito de plano para plano, de potencial, mas entre ticket mínimo e ticket máximo. De um salário mínimo a 10 mil reais. A variação é bem grande, porque a capacidade econômica do cliente. Isso de honorários iniciais, tá, gente? De honorários E de iniciais. faturamento ao total, cara? De 10 a 50 Por mil. aí. Quando você considera ali o retroativo, né? Considerando retroativo. E só uma coisa, a gente falou aqui bastante do cálculo. Depois que a gente entrega a análise, se você está terceirizando o cálculo, ou o cliente não reclama de pagar, mas porque ele já visualizou aquilo ali antes. Então a gente fala, olha, o cálculo custa R$ 200, R$ 300, R$ 400. Depende, né, de como é que esse cálculo vai ser feito, ou se a terceirização quanto é que está cobrando, se vocês estão repassando totalmente, se vocês estão retendo alguma parte. O cliente não reclama em pagar o cálculo. E eu deixando muito claro, olha, esse dinheiro aqui esse valor aqui é para o cálculo, não tem nada a ver com os honorários. Mas eu aconselho não cobrar, a não ser que o poder do aquisitivo do seu cliente seja muito Isso. grande. E se for cobrar, depois que entregar a análise de viabilidade. Antes, não. Exatamente. Exatamente. Gente, eu acho que ficou faltando só um ponto para a gente explorar aqui. Posicionamento digital sobre reajuste. A gente falou de quem era o público, como atrair, as nuances, precificar, estratégia, procedimento interno, mas ficou faltando, ao meu ver, aqui de posicionamento para atrair esse público. Galera, eu e a Camila, a gente fez uma consultoria para uns alunos nossos e assim, a gente bateu muito sobre posicionamento, sobre estratégia e sobre como se posicionar realmente para atrair. Se você vai fazer vídeo, faça vídeo batendo na dor do cliente, tá? Então bata na dor do cliente, olha,
Aumentou o plano e faltou dinheiro para terapia? Isso é importante. Olha, aumentou o plano e faltou dinheiro para pagar o carro? Você está desesperado, que você não sabe como é que vai fazer para pagar o plano da sua família? Então você faz conteúdos na dor e também na oportunidade. Olha, você pode, através de uma ação judicial, você pode baixar isso e ainda pode ter uma grana boa para receber do plano de saúde. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu vejo que está funcionando muito bem é fazer um criativo específico, né, Camila? Olha, você que acabou de receber o aumento do plano tal, preste atenção que esse aumento pode ser abusivo. Aí você pode perguntar, você não vai ter problema com a ordem? Cara, a depender da forma que você falar, eu não vejo, porque você está relatando um fato que é público. Você não está ali trazendo um cunho discriminatório para aquela determinada operadora, você está falando um fato que é público, que inclusive divulgado pela ANS, tá? Então, a depender da narrativa, eu não acho que você vai ter problema algum. E isso atrai muito o cliente. O cliente vai se identificar automaticamente ali. Olha, eu tô sentindo essa dor e essa pessoa vai resolver. Exatamente. Então, procure criativos por localidade. E você consegue organizar um tráfego para isso. Então, se você vai gerar um tráfego para o Rio de Janeiro, aí você fala assim, olha, você que é do Rio de Janeiro e teve um abuso, um aumento abusivo do plano de saúde, aumentou muito, manda uma mensagem aqui. Então, esse tipo de por região, por plano, ele gera uma identificação, uma conexão muito grande. Então, eu aconselho demais que vocês façam isso, ok? Ó, Eu quero a Amanda, só vai lá, vai lá. mais uma coisinha aqui que eu comecei a observar nos processos nesse último mês. Gente, isso aqui é para quem ficou até o final. Essa grande dificuldade que alguns clientes têm, né, de trazer a documentação que a gente precisa. Eu fui prestar atenção em alguns processos contra a Unimed, principalmente os processos de negativa de exame e de cirurgias. A Unimed tem juntado com a contestação o extrato financeiro do cliente. Acabou, gente. Observem isso aí, vão olhar todas as contestações de vocês agora. O que é que eu fiz? Ontem eu estava fazendo isso, uma ação de exame, estava lá, extrato financeiro, na mesma hora eu fui para análise de viabilidade. A cliente tinha falado comigo? Não, mas aí eu já cheguei com o parecer pronto para apresentar a ela. Então fiquem atentos à documentação que os planos juntam nas contestações, porque pode estar encurtando e muito o nosso caminho. Camila, para finalizar, tem algumas perguntas que eu vou fazer aqui, porque a gente foi a live mais longa, 1 hora de live. A gente nunca chegou em 1 hora de live, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente encerrar. E, gente, depois disso, só na imersão, tá? Para quem está pedindo aqui no chat para que eu fale sobre imersão Saúde em Foco, dias 29 e 30 de agosto em São Paulo. É uma imersão presencial, não é um congresso. Por que não é um congresso? Porque os temas ali não serão temas apenas técnicos. A gente vai falar das principais tendências de mercado. Esse é o meu estilo. A advocacia é um negócio e a gente precisa ter visão empresarial, porque ganha dinheiro quem sabe fazer dinheiro. Ponto. Tá? Então a gente vai falar ali sobre tendências de mercado. Tem uma super tendência que quem já é aluno do Master já está sabendo, nenhum outro canto, nem turma de formação Saúde e Foco, mentoria, nada. Quem é do Master está sabendo dessa super tendência, que a gente vai falar lá nos bastidores, no palco da Imersão Saúde e Foco. A gente vai ter a Laura Zandanvale falando sobre inteligência artificial, Maíra Alves falando sobre venda do comercial jurídico, ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Ricciari falando sobre vendas com IA. A gente vai ter o José Andrade, ex-juiz, professor, falando sobre execução de planos de saúde. A gente vai ter o Euro Júnior falando sobre gestão de pessoas. Vai ter Camila Rocha falando sobre reajuste, Laura Nascimento falando sobre pessoas com deficiência. A gente vai ter Amanda Veloso falando sobre home care. A gente vai ter a Janaína Reis falando sobre SUS, muito conteúdo sobre liderança, que eu tô doida para anunciar, só falta fechar o contrato, mas não posso ainda, porque não fechou. A gente vai ter, gente, ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Rossi no nosso palco, palestrante absurdo. Grandes nomes já estão confirmados e é uma verdadeira imersão. De lá você vai sair com insights, com plano prático, você vai sair com um network de altíssima qualidade nos dias 29 e 30 de agosto em São Paulo. Então,
quem não puder ir, quem não comprou, compre. Quem não ainda não se organizou, se organize. Porque é um evento para alterar os parâmetros e para fazer com que você saia com um mindset gigante e com insights para prosperar. E a Camila, como a gente falou, vai ali abrir a caixinha das estratégias, falando sobre os principais estados, vai abrir o tráfego, enfim, a gente vai abrir tudo ali sobre isso, tá? Vamos aqui para as perguntas. O Nando ficou em dúvida no procedimento de cálculo. O procedimento de cálculo vai variar de acordo com o tipo de reajuste e com o tipo da ação, né? Então precisa ser um caso mais concreto, tá? A Amanda falou, gente, toda vez que entro na live eu me apaixono. Bem-vindo. Ah, pela minha abordagem e aos convidados. Parabéns. Obrigada, Amanda, pelo elogio. Para mim era apaixonar pelo direito da saúde, enfim. A Thaís está falando que tem planilha de reajuste no Drive. Tem inclusive um modelo de reajuste da própria Camila, tá? Tem Tá uma pergunta. 3 teses no mesmo modelo, gente. Bem completo. A Michelle pediu para contar um pouco sobre a imersão, já contei. A Thaís já está com a roupa de ir. A Amanda perguntou se vai ter transmissão ao vivo da imersão. Não vai ter, gente. É presencial. A Gisele perguntou: cabe ações de reajuste nos planos de saúde vinculados a órgãos de classe, como, por exemplo, o AB e por aí Cabe, vai? cabe sim. São coletivos por adesão. O pessoal está elogiando a construção da nossa tese. Nem sei se eu podia falar aqui, mas falei. A Tayana está aqui falando o seguinte: cliente tem plano coletivo por adesão desde 2012, cara. Em 2021, ela fez um downgrade. É um novo contrato para efeito de reajuste? Gente, é um novo contrato. Mas 2021 para cá já tem reajuste abusivo aí, Com gente. certeza tem. Muito provavelmente tem 4 anos aí. Rio de Janeiro é vida. Deixa eu ver se tem outra pergunta. A galera botando que é live ouro. Se o cliente fizer acordo com a operadora, ele perde o direito de requerer judicialmente o reajuste? Se ele, cliente, fazer acordo com a operadora sobre o reajuste, quem Eu viu, nunca vi. tá? Porque Eu nunca vi. nunca vi a Nunca operadora vi. dar essa liberalidade para o cliente opinar sobre o reajuste. A Shelly está perguntando aqui sobre a questão dos 10 anos e dos 3 anos. Shelly, 3 anos é que você pode pedir de retroativo. 10 anos é o que a Camila pede para calcular o cálculo dos reajustes, tá? Existe uma discussão no STJ também, existem duas teses. Uma tese que diz que o reajuste prescreve em 10 anos e outra que diz que não prescreve. Fala um pouquinho sobre isso, cara, por favor. As teses são em relação à prescrição. A tese majoritária que eu sigo, por prudência até, porque eu vejo que a maioria das decisões são nesse sentido, que você pode revisar os últimos 10 anos, os últimos de reajustes praticados, mas existe também a questão do prazo prescricional de 20 anos. Né? Tem um tema do STJ falando sobre essa prescrição, mas eu sigo o entendimento majoritário do STJ, que fala sobre os 10 anos da prescrição. E há Então, quem defenda que também que não prescreve, né? Então, assim, é, são sim, teses, tá, gente? São não tem. teses, cada um segue a sua. Então, essa questão da não prescrição, se tratar de um contrato de trato sucessivo, contínuo, existe também essa tese de que não prescreve. Mas, por prudência, eu opto pela tese dos 10 anos. Ok. E os últimos três, que é a dúvida, é o que você pode pedir de retroativo e aí não tem E discussão. não tem discussão, Aí tá? não tem discussão, tá? Se você for pedir o retroativo dos últimos 3 anos, não tem discussão nenhuma, pode pedir. A questão da tese, eu aconselho vocês sentarem, estudarem, ver qual a tese que vocês são mais adeptos. Tem todas as três, mas a majoritária Majoritária, é o entendimento é majoritário de 10 anos. dos 10 anos. A cobrança de honorários costuma fazer porcentagem sobre o montante do valor de reajuste abusivo ou ao final apenas? Como ela falou, ela cobra inicial, liminar e cobra também sobre o percentual. A Nath perguntou, vale a pena requerer os 10 anos, considerando as custas? Galera, os 10 anos não é valor financeiro que você vai requerer, não. Você vai requerer os últimos 3 anos. Agora fale dos 10 anos, cara.
Não, é a questão até da tese majoritária dos 10 anos. Se a gente coloca 20, o valor das custas pode elevar muito e chegar, se o processo chegar nas turmas que não entendem que a prescrição é de 20 anos, o prejuízo pode vir um prejuízo. Então, por isso os 10 anos. E a questão de reajustar os 10 anos, eu não sei se Nath está falando, tipo, de pedir os últimos 5, os últimos 3. Eu entendo que não. Você vai estar perto, porque um reajuste implica no outro. Exato, E você não está correndo riscos com isso. exato. Então, gente, Revisa os últimos 10 anos, porque vai implicar no reajuste de 2022, que é a partir daí que começa a receber o retroativo. exatamente. Então, gente, analisa em cada caso. Tem muita gente também que tem ali direito à justiça gratuita e a tese que você vai utilizar é outra. Vocês precisam dominar o assunto. Dominando a técnica, vocês vão conseguir traçar a melhor estratégia para aquele cliente, tá? Em relação a todas essas teses que a gente falou, pedir a devolução dos últimos 3 anos não tem tese, é pacífico, não tem nenhum conflito nisso, é pacífico. Você pode pedir os 3 últimos anos de o valor retroativo ali dos últimos 3, né, a diferença, e os cálculos você faz de trás para frente. Cara, eu acho que a gente exauriu aqui todos os temas. O restante, com gostinho de quero mais, somente na imersão Saúde e Foco, 1h10 de live, passamos todos os parâmetros aqui. Queria lhe agradecer por tudo, por toda a generosidade dentro do nosso ecossistema. Queria agradecer pelas aulas maravilhosas que você ministra, pela clareza e a leveza que você traz esse tema de reajuste, por estar sempre buscando novas teses para que a gente possa apresentar aos nossos alunos. Inclusive, eu acho que essa seria uma tese muito interessante para a gente aparecer. Eu só estou botando as coisas para você, né? Inclusive, eu acho que essa seria uma tese muito interessante para a gente apresentar lá no palco, como não uma tese consolidada, mas uma tese inovadora, um caminho a ser seguido, tá? Só uma pergunta, o Marcelo está dizendo assim, o que dizer ao cliente que tem medo de perder o plano, quebra a objeção, tá? Camila, coloca aqui teu Instagram, o Luiz está perguntando, Luiz Carlos. Camila Rocha Ela ADV. underline ADV. Rapaz, a mentora sabe até o Instagram do povo. Não, Ok. é gente, respeita a mentora. Camila Rocha ADV. E aí sigam a Camila, tá? Ela sempre está trazendo novidades sobre reajuste. Cara, eu sugiro que hoje, depois da live, abra uma caixinha de pergunta para trocar uma ideia com a galera, falar um pouco mais sobre isso, tá bom? A gente se vê nas reuniões faixa preta, a gente se vê no palco da imersão Saúde e Foco, e é um prazer muito grande sempre falar com você. Um beijo, pessoal. Se Muito atente às obrigada. oportunidades. Eu vou abrir a caixa de perguntas lá no Insta. Quem quiser conversar, tirar dúvidas, estou à disposição de vocês. Espero Chama você lá. na imersão. Lembre-se que hoje foram 3 estados na imersão. E eu ainda vou tirar mais estado e mais coisa lá da imersão, tá bom, gente? Prometo. Um beijo. Tchau, tchau.